Aô, gauchada! Olha nós aí, cantando o fundo da grota. Se não tem o fundo da grota, não adianta. Eu fui criado na campanha em rancho de barro e capim. Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçados. Quando rompo a estrela d'alva, aguenta a chaleira, já quase no clarear o dia. Meu pingo de arreio relincha na estrebaria, enquanto uma saracura vai cantando empoleirada. Eu escuto o grito do sorro, e lá no piquete relincha o potro do tordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho, vem mijar perto de casa, praticar com a guardecada. Barbaridade! Ô, companheiro velho! Numa cama de pelego, me acordo de madrugada, escuto uma mão pelada, a quando no baiandal. Eu me criei chucro e bagual, honrando o sistema antigo, comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal. E quando rompo a estrela d'alva, aguenta a chaleira, já quase do clarear o dia. E meu pingo de arreio relincha na estrebaria, enquanto uma saracura vai cantando empoleirada. Eu escuto o grito do sorro, e lá no piquete relincha o potro do tordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho, vem mijar perto de casa, praticar com a cachorrada. Sai cachorro! Chama as cachorras! Tô reformando um alambrado na beira de um corredor, no cabo de um socador, com as mãos broteadas de calo. E no meu mango eu dou um estalo e sigo a minha campeirada, uma perdiz ressabiada, voa e me espanta o cavalo. E quando rompo a estrela d'alva, aguenta a chaleira. Rapaz do céu, vou te contar, viu? Quase que eu peguei a Dona Maria ali, comecei a dançar aqui, dançar no salão, né? Para quem já foi em festa de reis, rapaz, saudade de uma festa de reis, viu? Catar a Dona Maria ali, sair dançando, rodando o salão, levantando poeira. Tem festa de reis que é boa mesmo, tem que ser em show batido mesmo, né? Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um Domingão da Prevenção. Então, vamos lá, pessoal. No ritmo dessa música aí que foi escolhida pelo nosso convidado, né, meu amigo Jonathan Terres, para quem ainda não o conhece, né, então vai ter o prazer de conhecer ele hoje. O Jonathan é engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro de produção, técnico de segurança do trabalho, empresário, né, na área de engenharia e medicina. Ele é especialista na área tributária relacionada ao meio ambiente de trabalho. É instrutor também de diversos cursos, né? Além de dezenas de capacitações na área. Né? O currículo do cara é extenso. Se fosse falar o currículo dele aqui, era 10 minutos, ainda bem que ele abreviou aqui para mim. Né? Ele atuou em multinacional, né? em cargos corporativos, tá? De empresas de grande porte, né? Até embarcar no empreendedorismo, aí, na carreira solo, mais ou menos assim, né? Apesar dele ter sócios, né? Mas, enfim, resolveu empreender aos 26 anos de idade. Olha que legal, né, pessoal? Onde ele pôde aí impulsionar o crescimento, né, não só dele, mas também das empresas que ele assiste, né? Além de tudo, além dessa parte profissional, que é muito importante também, existe outra parte que é muito massa, que é a parte familiar, né? É o lado pessoal, né, a vida pessoal da pessoa, né? Então, o Jonathan, ele é pai da Rafaela, linda Rafaela, que ainda bem que puxou a mãe, não puxou o Jonathan, né? Ele é esposo da Fabielle, marido da Fabielle, pescador esportivo, esse aí é pescador mesmo. Inclusive, para quem acompanha nas redes sociais aí, sabe que eu recebi alguns brindes aí do Jonathan, muito bacana.
Então, o Jonathan ele é pescador, diz ele que é lutador de Muay Thai, né? De vez em quando ele aparece com o olho roxo aí, não sei se é a esposa que bate, ele fala que ele apanha lá no treino, enfim, diz ele, vamos acreditar que seja o treino, né? É o treino. Violeiro também, inclusive, podia até fazer um fechamento aqui hoje, Jonathan, já prepara a viola aí. É boleiro de sábado à tarde, churrasqueiro nas horas vagas, e ele é torcedor do Internacional. Então, deixa eu trazer o nosso amigo aqui, Jonathan Terres. Aê! E aí, John? Beleza ou não? Beleza, como assim segunda vez? Já é a 10ª vez que eu venho aqui no Domingão, já vim com a Masterclass. Rapaz, não, contando Masterclass aí, já deve ser a 4ª vez, 5ª vez, sei lá, né? Nossa senhora, eu vou contar um segredo agora pra galera. Tinha outro convidado e há 10 minutos atrás o cara avisou que não ia poder vir, o Júlio me ligou desesperado. Aí me convidou e tô eu aqui de novo. É verdade ou não é, Júlio? Não é. É mentira. Essa é mentira. Mas pescador, pescador tem que dar uma mentira. História de pescador, né? Tem que dar uma mentira, né? Tem que mentir um pouquinho, né? Mas às vezes isso acontece, viu, Jonathan? Às vezes, poxa, avisa 2 dias antes, olha, não vai dar para participar do Domingão, aí você tem que ligar para algum colega, algum amigo, para poder cobrir, né? E essa história do olho aí é no treino mesmo, Jonathan? Como é que é? A gente fala que é, né? Mas o bom é deixar o povo na dúvida. Boa. Ai. Bom, Jonathan, muito bom receber você aqui mais uma vez no Domingão da Prevenção. O Jonathan, basta convidar, ele sempre aceita, né, cara? Então isso é muito bom. Está sempre de portas abertas aí para poder participar aqui no Domingão da Prevenção. Então, valeu demais, cara, por ter aceito o convite aí, viu? Prazer é meu. Sempre que chamar, eu tô aqui, tu sabe disso. Beleza. Show de bola. Bom, então vamos lá. Hoje o tema, né, que o Jonathan escolheu é um tema que ele é especialista no assunto, né? Social, SAT, fiscalização da Receita Federal, né? Tem algo a ver, não tem? Seguro acidente de trabalho. É uma sopa de letras na área de segurança, né? É SAT, é FAP, enfim. Vamos falar então um pouco sobre isso, né, Jonathan? Você que é um dos grandes especialistas, na minha visão, o maior especialista nesse assunto relacionado ao SAT, FAP, tributação, né? Tributação na área de segurança do trabalho é grana, né, cara? Estamos falando de grana. E aí, meu amigo? O que você preparou para nós hoje? É dinheiro. E realmente é uma sopa de letra. E assim, ó, sopa de letra, o pessoal do segurança do trabalho já está acostumado, né? O problema é que tem vários tipos de sopa diferentes. E a sopa que o pessoal toma é a sopinha das letrinhas trabalhistas. Essa sopa de letras da área previdenciária, tributária, são poucas pessoas que têm o prazer de degustar. E essa sopa, às vezes, o gostinho é bem melhor, porque é uma sopa que pouca gente sabe fazer, pouca gente conhece os ingredientes, e quem gosta muito dessa sopa, quando ela é bem feita, é o empresário. E quando o empresário gosta muito de alguma coisa, ele paga por isso. Então, aproveitando essa analogia da sopa que tu fez aí, é mais ou menos isso. A gente tem ali PPRA, NR, não sei o que lá, que é importante, que é o operacional da segurança do trabalho, que faz parte, jamais desmerecendo isso, que eu também trabalho com isso, é claro, né? Mas eu passei um período da minha vida profissional trabalhando só com a parte trabalhista, e a partir do momento que eu entrei em SAT, GILRAT, FAP, FACET, GFIP e todas essas outras sopinhas de letra da parte previdenciária tributária, NTEP, né, RFB, CRFB, Constituição da República, começou a mudar o meu rumo. Então, assim, eu não posso ser hipócrita de dizer que antes de conhecer a área previdenciária eu não tive crescimento na carreira. Eu tive, porque se esforçando, sendo bom no que você faz, independente do que você faça, você vai ter crescimento. Boa. Você pode ser vendedor de picolé, daqui a pouco você é dono de uma loja de picolé, daqui a pouco você tem uma rede e abre uma franquia. Você, sendo bom no que você faz, você cresce em qualquer ramo. Agora, dentro da segurança, mesmo eu já fazendo alguma coisa diferente, me esforçando para ser bom nas NRs, eu sempre tive um crescimento. Mas a partir do momento que eu comecei a falar de tributo, que impacta no bolso do empresário e como gerir isso para evitar que esse dinheiro saia, meu crescimento estava linear assim, ele fez um exponencialzinho assim. E começou a aumentar muito. E aí eu comecei a ganhar muito cliente. Essa confiança do empresário de que esse cara entende do imposto que eu pago, do tributo que eu pago, do quanto vai pesar a folha de pagamento no meu bolso no início de cada mês. E como a gente retém isso no caixa, faz toda a diferença, Ju. O microfone está fechado, Ju.
É que está começando. Porque eu comecei a fazer o Domingão da Prevenção agora. Eu estou pegando essas manhas, estou entendendo. Mas eu vou te dando umas dicas aqui, tá? Vai me orientando aí, isso. Sim, te agradeço, cara. Fica tranquilo. Te agradeço. A câmera tá aqui mesmo, né? Tá certo, né? Tô olhando certo, tá bom. Rapaz, a gente não aprende nunca, viu, Jonathan? Ô, Jonathan, eu ia falando aqui o seguinte, que você citou e frisou, né? Porque tem gente que às vezes interpreta isso mal, né? Quando você fala, segurança do trabalho é dinheiro, né? Tem gente que já começa a meter o pau, enfim. Você frisou aí, é importante o PPRA, né? A PCMSO, controle de extintores, inspeções de área, né? Análise de risco, permissões de trabalho, CIPA, gestão de CIPA, estatísticas, né? Enfim, tudo isso é importante, né? E precisa ser feito, porque se isso não for feito, é pano para manga, né? Aí realmente o empregador vai poxa, né, eu preciso de profissional de segurança para também cuidar disso e ninguém está olhando. Então, isso é importante destacar, pessoal. É importante, tudo isso que o Jonathan citou. Porém, além disso, só que isso, eu falo assim, ó, dias atrás eu estava conversando com o meu ex-estagiário, que agora é atual colaborador nosso lá, né? Ele falou, poxa, Júlio, né, realmente é corrido, né? Tipo, a gente trabalha aqui o dia inteiro, tem ainda que cuidar da saúde, fazer um esporte, à noite tem faculdade, né? Chego da faculdade, fazer trabalho, e a gente conversando sobre isso, né? Eu falei para ele, Gabriel, milhões de brasileiros fazem isso, né? Então, isso é normal, né? Antigamente, né, lá atrás, né, Jonathan, na faculdade, hoje em dia meio que virou normal, né? As coisas vão mudando. Então, fazendo analogia com isso que você citou, né, cuidar dessas coisas, né, segurança do trabalho, extintor, PRA, não sei o quê, gestão daqui, gestão dali e tal, milhões de profissionais de SST fazem isso, né? Que é importante, pessoal, pelo amor de Deus, vamos destacar sempre aqui, é importante, gestão de EPI, tudo é importante. Entretanto, existe uma pequena parcela da população dos profissionais de SST que entra nessa área relacionada aí a assuntos mais específicos. Vamos falar assim, né, John? Tem a tributação em segurança do trabalho, que é a sua praia, tem o E-Social, né, tem a parte de perícias que a gente faz, inclusive no nosso amigo o Thiago Lima, que está por aí. Enfim, tem a proteção respiratória, que a Jorge comenta lá. Então, tem as ramificações na área de segurança, né, Jonathan? Mas, sem dúvida nenhuma, falar de dinheiro, o empregador, ele já abre um sorriso, né? Mas pensa um pouquinho comigo, Júlio. E assim, eu falo muito eu falo até tem um curso sobre, depois tu vai deixar eu fazer uma propagandinha, né? Claro. É lógico, eu não estou aqui de graça, vou fazer uma propaganda no meu curso. Mas assim, até eu falo muito no curso, eu tenho um curso de vendas também. O cliente compra. Pensa assim, ó, que uma entrevista, quanto tempo faz estar com a tua esposa, Júlio? Tudo? Contando tudo? Desde a época desde a vez pela primeira vez. Há uns 15 anos, capaz. 15 anos. Então, assim, ó, quando tu chega perto da gatinha, que tu achou interessante e tal, quando tu vai numa entrevista de emprego, quando tu vai pedir o carro emprestado pro teu pai para sair final de semana, quando tu não tem carro ainda, quando tu vai falar com o cliente, ou quando tu tá dentro de uma empresa, numa reunião, que é o gerente, o diretor, todas essas situações, se a gente analisar friamente, são um momento de venda. É ou não é? Claro. Olha o Júlio. O Júlio tem com todo respeito, o Júlio tem uma esposa muito bonita. E o Júlio é feio pra caramba. Então, não, é só você que acha, viu? Isso é só a sua opinião. Não, é minha análise de especialista, tá? Então, assim, ele teve que ter alguma... Você tá falando isso aí, é porque eu falei da sua filha, que puxou a mãe dela, não puxou você. Você tá descontando agora. Então, assim, em todos os momentos, pessoal, nós estamos vendendo alguma coisa, nós estamos vendendo uma imagem, nós estamos vendendo alguma vantagem, nós estamos vendendo uma comodidade, e dentro da segurança do trabalho não é diferente. Quando a gente fala que segurança é investimento, a gente precisa vender a ideia do porquê que é investimento, e para vender essa ideia de investimento, a gente tem que justificar o porquê que ela dá retorno, e a gente perde as oportunidades, porque a gente só fala daquele mundo filosófico, daquele mundo romântico, daquele mundo mais voltado para o lado humano, social e filantrópico, de que o pai de família, não sei o quê, o ser humano, a vida é o bem maior. Só que quando a gente vai para o mundo corporativo, quando a gente vai para dentro de uma empresa,
todos os setores dentro de uma empresa são uma engrenagem para fazer uma máquina funcionar. Se eu não tenho matéria-prima, a produção não funciona. Se a manutenção é uma bosta, pode falar bosta aqui? Pode. Quando a manutenção... Se o YouTube não derrubar a gente, tá tudo certo, mas pode falar. Tá? Tem coisa bem pior. Quando a manutenção não faz a manutenção preventiva, preditiva, corretiva, urgentemente, ali deixa a produção funcionando, a produção também para. Quando eu não tenho recurso energético, quando eu não tenho energia, quando eu não tenho calor lá na caldeira, quando eu não tenho água na turbina, também para a produção. E quando eu não tenho recurso humano que opera tudo isso, a produção também para. Então, uma das funções da segurança do trabalho é manter o recurso humano disponível. E quando a máquina quebra, eu não tenho custo, Júlio. Eu não tenho custo ali de trocar aquela peça, claro, de fazer manutenção. Horas paradas, claro, mais a mapa, etc. Quando o ser humano, quando o trabalhador quebra, também gera um custo. Com certeza. Quando estraga uma máquina e eu tenho seguro, quando bate o carro lá do vendedor que estava na rua, eu tenho um seguro. E se eu toda hora eu bato o carro do vendedor, eu tenho que acionar o seguro. O que vai acontecer com como é que chama? Com a pólice do meu seguro ano a ano? Vai aumentar, com certeza. Vai aumentar. Na empresa é a mesma coisa. Só que a gente não para pensar em dinheiro. A gente tem uma grande seguradora chamada Previdência Social, que quanto mais eu acidento e mais eu exponho pessoas a riscos, a agentes nocivos, maior vai ser o meu seguro ao longo dos anos. E quanto mais eu faço um trabalho preventivo, quanto mais eu oriento meu motorista lá fazer uma direção defensiva, ele não bate o carro e o seguro do carro vai ser mais barato, quanto mais eu oriento os gestores, os trabalhadores, crio procedimento e as pessoas não se acidentam e eu elimino ou neutralizo agentes nocivos e as pessoas não estão expostas a isso, o meu seguro com a Previdência também vai reduzir. E isso assim não é uma redução de reais, é uma redução de centenas de milhares e às vezes milhões de reais. E aí a gente fica batendo naquela teclinha desde a época das NRs, lá 40 anos atrás, mais de 40 anos, que trabalhador, a vida, não sei o quê, a gente perde a oportunidade de falar de dinheiro. E sabe aonde que vai ser o grande marco disso, que vai separar o joio do trigo? É o E-Social. Então, eu, honestamente, não sou um especialista em E-Social, eu sei o que eu preciso saber, mas o que eu sei que eu preciso saber e já sei, ainda é muito mais do que eu vejo que o pessoal está antenado. Então, por isso que eu ando batendo nessa tecla. Pessoal, tributo, E-Social, LTCAT, S2240, Receita Federal, vamos abrir o olho que esse vai ser o futuro da segurança do trabalho. E aí é por isso que eu vim aqui falar um pouquinho sobre isso hoje. Com certeza. O José comentou aqui, ó, e quando falamos de tributos, estamos nos referindo ao pilar jurídico que é responsável pelos tributos trabalhistas e previdenciários. Deixa eu já puxar um gancho aqui nesse comentário do José, o Jonathan. Vinculado a isso que você falou. Essa questão relacionada, foi até uma boa analogia, eu acho que até para os profissionais de segurança que estão aqui, para explicar isso para o empregador, essa questão do fato, por exemplo, esse exemplo do carro e a seguradora, acho que é um exemplo muito fácil, né? Porque, de fato, quando você bate o carro e aciona o seguro, o seu bônus lá também cai, né? E pode ser que sua apólice fique cada vez maior. Então, é uma analogia muito bacana. E eu acredito, pelo menos é a minha visão, Jonathan, que esse assunto, né, FAP, tributos, enfim, a área de segurança, e aqui está um cara que pensava assim também lá atrás, não, esse assunto aí é o RH que cuida, é a contabilidade que cuida. Você deve ouvir muito isso, né? Eu acho que ligado a esse comentário que o Josiel citou aí, né? Não, muito, muito. Sabe, inclusive é uma das coisas que eu abordo lá no treinamento, tá, Júlio? Por que o SAT, por que o seguro acidentário é uma área meio cinzenta? O que é uma área cinzenta? Quando poucas pessoas vão até lá e querem estudar o que tem lá dentro, tá? Porque pensa comigo, Júlio, tu faz contabilidade, tá? Tu estuda balanço, tributação, razonete, aqueles infernos, aqueles Tzinho lá que débito para um lado, crédito para o outro, que eu vi na faculdade, nunca mais quero ver na minha vida. Parabéns aos contadores, porque aquilo lá é chato pra caramba. Então, razonete, imposto de renda, não sei o que, tu estuda tudo aquilo, tá? E aí tem uma guia de pagamento que tu precisa gerar, que tu pega a folha de pagamento, tem que fazer a folha, pega início, final de mês, as contabilidades, tudo louca, fechando a folha. Né? Tu pega a folha de pagamento, aí tu tem um tributo que as empresas, lucro real e presumido, tem que recolher em cima da folha, das remunerações da empresa, que é o SAT, tá?
E aí esse SAT tem o financiamento da aposentadoria, que é o que está ligado ao LTCAT, ao E-Social, e ainda tem o FAP, que tu pega daí uma alíquota, que é uma vez por ano divulgada pelo governo, e tu tem que multiplicar pelo RAT da empresa, que depende do KNAI da empresa, e aí tu bota aquele parâmetro ali uma vez por ano, bota no teu sistema e aquilo vai gerar as guias para ti mês a mês, tá? A partir daí, se eu fizer a pergunta para qualquer contador, DP e tal, tá, mas por que aumenta e por que diminui? Ah, em função dos benefícios relacionados ao ambiente de trabalho, aos benefícios por acidente e doença do trabalho. O que automaticamente eu vi na cabeça do pessoal da contabilidade? Ah, não, mas acidente de trabalho e doença ocupacional é com o setor de segurança. Segurança do trabalho. Segurança do trabalho. A partir dali é responsabilidade minha? Não. Agora pensa do outro lado. O setor de segurança do trabalho. Eu faço CIPAT, CIPA, extintor, compressor, trabalho em altura, PPRA, higiene ocupacional, ergonomia, terceiros, babá. E aí eu tento prevenir o máximo que dá. E a partir dos benefícios, isso impacta num tributo, que vai lá pela folha, que tem que ser calculado, na guia GFIP, pago pelo financeiro, que é tributação. O que o pessoal da segurança pensa? Tributo? Ah, não. Isso aí é com a conta, meu. Isso é financeiro, é contador, é o jurídico, é RH, mas não é segurança. Tu tá percebendo que é um filho que não tem nem pai nem mãe? Uhum. É a tributação, e ninguém estuda. Só que olha só, a gente estuda lá o não sei o que da CIPA. A CIPA, a gente tem que saber da CIPA. Tá? Tem que ter o plano de ação da CIPA. Beleza, a CIPA pode evitar muita coisa ruim se for bem gerida, né? Agora sim, a CIPA, se ela tá redondinha, se tem um pouquinho de falha, se não tem, se uma reunião atrasa, não atrasa, gera algum custo a mais para a empresa? Não. Agora, essa zona cinzenta, pouco estudada, que é o financiamento da aposentadoria e o FAP, se não é bem gerida, isso pode gerar custos milionários para as empresas. Por exemplo, quem aí sabe o que acontece se uma pessoa entra num benefício acidentário dentro do período de graça? Aliás, o que é o período de graça? Aliás, o que é um benefício acidentário? Saca? Começa a vir dúvida. Pô, não sei. Pessoal, benefício acidentário, pela Instrução Normativa 31 de 2008, é o que o perito federal do INSS enquadra como doença ou acidente relacionado ao trabalho. E isso não precisa nem de CAT. Ele tem uma ferramenta para usar isso, que é o Nexo Técnico Previdenciário. Tem a lista A, B e C lá do anexo 2 da CREA 3048. O perito está se lixando para CAT. Ele tem uma ferramenta para usar. E se ele usar isso e a empresa não detectar, e se tiver discordância não contestar, vai cair no extrato do FAP, vai bater na folha da empresa por 2 anos, aumentando o tributo. E ninguém não se estuda isso. Você falou uma coisa interessante aí. Porque, às vezes, o perito do INSS, ele cadastra de forma errônea, né? Ele cadastra ali simplesmente levando em consideração que o não é trabalhador, né? Lá, como é que é chamado? Servidor, não? Enfim, servidor. O que o trabalhador alega, ele vai lá, faz o cadastro, isso pode cair lá de forma... Segurado. Oi? Segurado, isso. Segurado informa isso, né, lá para o perito, ele faz o cadastro, às vezes errôneo, isso cai para a empresa, é um filho que não tem dono, ou tem 3 donos cuidando de um cachorro, ou 3 ou 4, né? Segurança, acho que é contabilidade, que é jurídica, que é RH. Então, é 4 donos cuidando do cachorro, no fim ninguém dá comida para esse cachorro, ninguém observa que foi cadastrado erroneamente lá, né, a configuração lá do INSS, esse benefício, fica por isso mesmo e sobra para quem? O empregador pagar a conta, né, cara? Você até citou, que dia foi na Masterclass, né, de ontem cedo, né? Você até citou aí uma empresa que você atende aqui em Minas, que teve 2 casos, né? Eu acho que é bacana você citar esse caso para o pessoal aí. Dois casos, né? Vou dar 2 exemplos, tá? Eu não atendo ainda, a gente está estudando fazer uma proposta, mas por óbvio, eu não posso dar detalhes, né, por sigilo, né? Claro. Mas é uma empresa de Minas Gerais, como eu te comentei, que 2 benefícios, apenas 2 benefícios, quem não tiver sentado, tiver com o celular em pé, caminhando em casa, aí senta para ouvir o que eu vou falar, para não cair para trás, tá? 2 benefícios custaram... Eu fiz um exercício até, né, Júlio? Alguém foi falando mais. Quanto é que custa um afastamento? 10 mil, 30 mil, 100 mil. Como assim? 2 benefícios custaram 2,8 milhões.
de reais para essa empresa. Claro que é uma empresa com uma folha de pagamento muito grande e com uma acidentalidade do setor baixa, por isso que apenas 2 benefícios jogaram o FAP dela lá para cima. Cada afastamento ficou com uma média de custo de 1,4 milhões. E sabe quanto tempo de afastamento, Júlio? Cada um, 2 meses em média. Essa empresa, então, para não ter essas pessoas no seu escopo ali depois de 15 dias, que é os 15 dias do atestado, manda o cara para o INSS, muito provavelmente os gestores e o dono da empresa acham que o custo com aquelas pessoas foi só os 15 dias de salário, nem imagino que gastaram 3 milhões de tributo, só reclamaram que aumentou, mas não sabe por que que aumentou. E cada um custou em média de 1,4 milhões. Isso eu não estou chutando, tá, Júlio? Não estou chutando. Eu peguei números reais e calculei matematicamente sobre a folha da empresa e sobre o FAP da empresa e sobre o JURAT da empresa. Quando a gente fala de tributo, a gente não precisa ficar chutando. A gente pode cravar, a gente pode pegar números e matematicamente mostrar para a empresa. Aí eu te faço uma pergunta, outro caso, tá? Que está mais avançada a negociação aqui. Outra empresa, nos últimos 7 anos, perdeu 1,4 milhões, em função aí de uns 15 benefícios. 1,4 milhões. 1,4. Deixa eu te falar uma coisa, Júlio. Essa empresa nunca fez um trabalho de gestão. Agora, uma provocação para o pessoal aí que gosta de empreendedorismo, que quer ser consultor, que quer conhecer uma área que dê para ganhar um dinheirinho legal. 1,4 milhões, tá? Se a empresa não fizer nada, ela continua sem fazer nada. Ela não sabe o que é gestão de benefícios, ela não sabe o que é. Tá pagando sem saber por que está pagando. Aí eu chego e apresento o problema. Tá aqui. Tu sabe se algum deles foi por período de graça? Não. Tu sabe se algum deles foi acidente de trajeto? Não. Tu sabe se algum deles poderia ser contestado nexo? Não. Tu tem um fluxograma para gestão de benefícios? Não. Tu sabe como é que faz contestação? Não. Vocês concordam com todos? Se tem registro? Não. Eu começo a fazer perguntas e todas as respostas são não. Ou seja, não faz gestão nada de nada. E é o seguinte... O cara vai assustando, né? Tô pensando que o cara, né? Cada hora que ele fala um não, ele fala não. Ele deve fazer assim, né, John? Não. Meu Deus do céu. Eu não tenho ninguém que me explicou isso. Se eu chegar e mostrar esse número e disser assim, olha, se tu não fizer nada, a probabilidade é que tu siga perdendo, que não tem nem como, né? Ninguém sabe o que fazer. Eu vou te cobrar 5% do valor que tu perdeu aqui com a Corporate. 5%. E vou fazer um trabalho por um ano aqui, uma vez por mês aqui. Primeiro eu fazer um treinamento, primeiro eu fazer aí, 3, 4 dias de treinamento com a tua equipe, para capacitar eles a saber do que eu estou falando, e depois, uma vez por mês, eu vou gerindo um plano de ação com a tua equipe, vou avaliando indicadores, vou dando conselhos, vou corrigindo o que eu achar que não está certo, por 12 meses, uma visita mensal. 5%. Quanto é que é 5% de 1.400.000? Aí você me apertou, né? 70 mil. 70 pau. Em uma única empresa. Em um contratinho. De tu ir ali uma semaninha, 3 dias, 4 dias, fazer um treinamento, e depois, uma vez por mês, tu dá um suporte para a empresa em reuniões e tudo mais. 70 mil. Um contrato 70 pau que o profissional de SST, né, o empreendedor... Parece bastante. Para quem vai receber, quem está acostumado a vender PPRA de R$500, é uma baita. Quem está acostumado a fazer treinamento para ganhar R$1.000 numa turma, parece um absurdo de dinheiro, tá? Agora, assim, a gente tem que ser estratégico na hora de cobrar pelo que a gente faz. Tá? Se tu é empresário, tá? Tu é o dono da empresa, tu foi provado matematicamente, manda para o contador, manda para o advogado, manda para quem quiser calcular, que eles vão confirmar o que eu estou falando, porque eu sei o que eu estou dizendo. Tá aqui, não tem o que fugir. E tu já perdeu 1.400.000, 1.400.000, para tu cessar, para tu diminuir a probabilidade de tu perder isso aí. Para quem perde 1.400.000, 70 mil, é muito ou é pouco? É caro ou é barato? Para o cara que te alertou da situação, te calculou, te mostrou, te fez todas as perguntas, mostrou que tem conhecimento de causa e tá te cobrando 5%. O empresário vai pagar isso rindo, né, João? Primeiro, porque ninguém nunca falou para ele. Você vai ser o primeiro. Segundo, porque você vai resolver o problema dele. Eu estava conversando isso com o pessoal lá no escritório sexta-feira. Um rapaz foi indicado por alguma pessoa que eu, sinceramente, não lembrava quem era. Até o momento eu ainda não lembro. Isso que é outra coisa, né, o John? A questão do network, né?
O cara foi indicado, né, me indicou, o cara me ligou, eu não sei quem é que me indicou para ele. Então, acho que quando você faz um bom trabalho, isso começa a acontecer. Mas vamos lá. Uma perícia relacionada a um incêndio que teve no caminhão da empresa deles, né? Perguntando, ele descobriu qual era perito, e ele precisa de um perito para fazer um laudo para ele nesse sentido, né? Falei com ele normalmente, atendi ele, né, da melhor forma possível, e indiquei uma pessoa que fizesse esse trabalho, uma vez que eu não faço, né? Indiquei uma pessoa que fizesse. E eu sei que o valor, poxa, o valor de um caminhão, sei lá, deve ser o quê? Eu não tenho muita ideia, mas 100 mil, 200 mil, um caminhão novo, vamos falar aí, 200, 150, 200 mil, é claro que vai depender do modelo, né? Agora, indica uma pessoa que consiga resolver o problema dele, cara, se cobrar 5, 10, 15 mil de um montante de 150, 200 mil, o cara paga só. É barato. Então, o profissional de SST, algumas pessoas até comentaram aqui, né, que é importante o profissional saber vender, enfim, o profissional, o bom profissional é aquele que resolve o problema. É o que resolve o problema do cliente, seja o cliente ou seja você também que trabalha no CLT. Se você trabalha no CLT, você também precisa, né? E você resolve os problemas da empresa no dia a dia. Então, esse é o bom profissional, né, John? É aquele que resolve os problemas. Né? Sem dúvida. Até se tu puder botar a pergunta do Rogério, acho que ali, eu não sei como é que tá aparecendo aí para ti. Esse valor é tão alto porque os fatores são aplicados em cima do total da folha de pagamento dos funcionários? Exatamente, Rogério. Exatamente, tá? Isso que a gente nem entrou no tema da live ainda, tá? Eu só estou fazendo uma introdução do FAP, acho que depois já vamos lá para o E-Social e receita e financiamento, né, Júlio? Porque a gente já está na metade, a gente nem falou do tema principal ainda. Né? Exato. Mas faz parte... Quando o papo é bom, vai embora, né, Jonathan? Mas não foge muito, porque faz parte do SAT, tá? Porque o SAT, o Seguro Acidente de Trabalho, é composto por 2 pilares, que é o FAP, que a gente está falando até agora, que é o Fator Acidentário de Prevenção, que impacta justamente, como o Rogério falou, na folha global da empresa, e o financiamento da aposentadoria especial, que impacta sobre a folha individualmente das pessoas expostas a agentes nocivos, tá? E é isso que eu já vou falar no segundo momento agora. Mas só para não perder o raciocínio aqui e responder a pergunta do Rogério, justamente, Rogério, o que acontece? Quando a empresa é muito grande, ela tem uma folha de salarial muito grande, o FAP ele reflete sobre a folha global da empresa. Então, nesse caso, essa empresa, o caso concreto que eu estava analisando, ela tem uma acidentalidade muito baixa. Ou seja, ela tem muitos concorrentes que ao longo de 2 anos não tem benefício nenhum registrado no INSS. Então, assim, se eu tenho 50% dos meus concorrentes que não tiveram nenhum benefício registrado, e eles estão com FAP 05, se eu tiver apenas um, eu já vou logo direto para cima desses 50% de concorrentes. E aí o meu FAP já aumenta. Quando você diz concorrência, é porque é o mesmo segmento, não é isso, John? É isso que mesmo KNAI subclasse, exatamente. KNAI e subKNAI. Né? O FAP ele é parametrizado sempre dentro do KNAI subclasse. Tá. Então, se eu tenho uma britagem de basalto, não sei das quantas, lá que eu boto aquele KNAI, a minha empresa vai ser comparada a todos os mesmos KNAI do Brasil. Entendeu, Júlio? Era um papo e aí que está, os outros concorrentes, né, ou seja, as outras empresas do mesmo segmento, têm uma taxa de acidentabilidade baixa. Então, qualquer acidente representa um valor muito alto. Né? Joga lá para cima. É isso aí. Como, por exemplo, acontece o inverso. Se tu pegar uma construtora, infelizmente, a gente sabe que a construção civil tem uma acidentalidade alta. Se tu pegar a construção civil ou banco, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, blá, 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 banco tem uma acidentalidade muito alta junto ao INSS. É muita gente que vai para o INSS. Ah, mas eles se machucam, se acidentam no banco? Não, mas eles entram muito em depressão. Eles entram muito em doença psicológica, tá? Por causa da pressão do banco. Então, eles também, para a Previdência, o banco é uma das instituições mais acidentárias que tem, tá? Então, quando é um banco, uma construtora, uma empresa, metalurgia, que tem muito... o José citou aí também. Também, boa, muito boa. A área hospitalar tem muito acidente. Não é que, assim, às vezes tem muito acidente, mas tem pouco benefício. Também tem que fazer essa análise aí, tá? Mas, assim, se eu tive um acidente no universo de 300 trabalhadores numa construção civil, o FAP aumenta muito menos do que um acidente no universo de 300 trabalhadores numa manutenção de aeronaves, por exemplo, que é um ramo muito seguro. Então, o FAP não é
taxativo, assim, ó, um acidente a cada 100 funcionários aumenta tanto. Depende do teu segmento. Se o teu segmento tem uma acidentalidade baixa, o teu um acidente pode aumentar teu FAP muito mais do que no outro segmento. Aquele um mesmo benefício, entendeu? Então, depende, tudo é relacionado ao teu segmento subclasse. Tá? O José fez um comentário aqui também, John. Passando do FAP máximo, a Receita Federal poderá bloquear o fator da empresa, impedindo que a mesma participe de licitações. Aí ele continuou. Se o segmento for de participação de licitações. Eu não conheço nenhum caso que a Receita bloqueou participação em licitação pública, tá? Mas se ele tá, não foi uma pergunta, né? Foi uma afirmação. Não tem um ponto de interrogação. Se é uma afirmação, honestamente, eu teria que me inteirar desse assunto aí. Mas, honestamente, tudo que eu já estudei e vivenciei até hoje, eu não sei se a Receita bloqueia a participação por causa de FAP. Eu acredito que não. Se era uma pergunta, a resposta é não. Não tem nada previsto em lei lá na resolução 1329, não tem nada dizendo que a empresa com FAP aumentado vai ser proibida de participar de licitação, tá? Caso foi uma pergunta. Se foi uma afirmação, até fiquei curioso, pode até me chamar aí para me mostrar esse exemplo aqui, seria novidade para mim. Ele complementou que já foi uma experiência da minha parte. Pode ser. Pode ser um caso específico, então, que a Receita atua nesse sentido aí. O Elfo comentou aí usinas de açúcar e álcool. Eu acredito que seja outro exemplo de que tem uma alta acidentalidade, né? Altas taxas de acidentalidade, né? Ô, Jonathan, e tem aquela questão também, para a questão da defesa, para a redução do FAP, que é a empresa também apresentar ali os projetos que ela desenvolve, não tem? Tem algo assim também, né? Para a defesa do FAP? Eu sinceramente não me recordo se é do FAP, mas eu lembro que nós tivemos que fazer um trabalho uma vez de todas as ações que a empresa estava fazendo. De novo, quem pediu isso foi o jurídico, o cachorro, né? Mas partiu do jurídico. Lembra quando eu comentei, né? Eu também achava que isso não era da segurança do trabalho, né? Mas o jurídico pediu para que nós levantássemos todas as ações que a empresa estava fazendo para poder contestar, era algo relacionado ao FAP. Tá? Eu já sei o que é, Júlio. Não deve ser o FAP, deve ser o SAT. Pode ser o SAT. Deve ser de letras aí, pode ser o SAT. Não, mas na verdade, isso aí já acontece algumas vezes, só que é um entendimento errado do jurídico. Olha só que legal. O jurídico não tem plena certeza do que acontece. Existem alguns casos de questionamento do Gilhat, tá? Porque o jurídico, a administração da empresa acha que assim, se a minha acidentalidade é baixa, então não é justo eu estar pagando 3% como se eu tivesse que pagar o máximo. Porque o Gilhat, ele é dividido em 3 fatias. Em 1 ou 2 ou 3% sobre a tua folha de pagamento. Okay. E aí, em função da acidentalidade do teu setor econômico, tá? Esse é o conceito. E aí, só que a despeito desse, mas eu acidento pouco, acidento bastante, existiu uma metodologia para isso. E eu conheço essa metodologia. E eu até passo o estudo dessa metodologia, tudo lá no curso para a pessoa entender. Então, assim, existe algumas ações dizendo, olha, como eu acidento pouco, aí tem toda uma argumentação, e talvez daí veio essa necessidade de tu mostrar os EPTs, eliminação de risco, Eu não é justo eu pagar 3%, eu deveria estar pagando 2% de Gilhat. E 1% sobre a folha é muita grana. Só que essa justiça tributária não é mudando a alíquota do Gilhat, que é fixada taxativa pelo teu CNAE. Se vocês quiserem saber agora quanto paga de Gilhat a empresa de vocês, é só ir no anexo 5 do decreto 3048 e buscar o CNAE da empresa. Vocês vão achar se é 1, 2 ou 3%. Só que isso existiu uma metodologia que dividiu em 3 fatias. Agora, não é justo, porque eu estou na terceira fatia, eu tenho uma indústria metalúrgica, que teoricamente, pelo estudo, é 3%, porque é uma indústria que mais acidenta. Mas eu faço gestão de segurança. Então, eu não deveria pagar 3%, deveria pagar 2%. Não é esse o raciocínio. Se a tua empresa realmente não gera acidente, não gera doença, não gera benefício, tu vai ser bonificado através do FAP, porque o FAP ele multiplica de 0,5 a 2. Então, se tu paga... né? Claro, se tu paga 0,5, se tu paga 3% e tu realmente não acidenta, e tu tem um FAP de 0,5, 0,5 vezes 3% é 1,5. Se tu queria de 3 para 2, vai ser melhor ainda. De 3, tu vai pagar 1,5. E aí que está a justiça tributária de quem faz uma boa gestão de risco. Não precisa tu tentar mudar a tua alíquota, porque isso não vai acontecer. Como é que foi essa divisão, tá, Júlio?
foi calculado o índice de frequência, gravidade e custo de todos os CNPJs, de todos os quinais, aliás. Ok. Todos os quinais, tá? Foi calculado o índice de frequência, médio, gravidade e custo de todos os quinais. E aí foi colocado todos os quinais da barbearia, da loja de calcinha, sutiã, do boteco, da metalúrgica, do frigorífico, do hospital, da empresa de assessoria, de todos os quinais que existem, 1.301 quinais, eles foram calculados índices de frequência, gravidade e custo. Frequência, gravidade e custo do quê? De benefícios junto à Previdência. Aquele KNAI, a frequência que ele manda a gente para o INSS, a gravidade das ocorrências quando manda e o custo que gera o Estado quando manda. E aí ele foi dividido numa régua em 3 fatias. A primeira fatia dos que menos tem gravidade, frequência e custo começou a pagar 1% de alíquota. A segunda fatia de 33,34% até 66,66% naquela régua ali, que ficou aqueles quinais no meio, pagaram 2%. E a última fatia, o último terço, paga 3%. Só que se você tem uma empresa que está lá no KNAI, que a média nacional é a que mais acidenta, e não é justo porque você não acidenta, por isso que existe o FAP, para fazer uma justiça e você pagar menos. Então, a variável nesse contexto todo é exatamente o FAP. É onde o profissional de SST precisa focar ali para poder reduzir ele. Exatamente. Uma vez que esses outros números são fixos, né? São fixos. O GILRAT é fixo. É o teu KNAI que vai definir. Agora, se tu vai... E tu pode até dobrar, né? Pode ter 3 sobre a folha, e se tu tem números muito ruins, tu manda a gente a rodo para o INSS, tu pode estar pagando até próximo de 2%. Imagina de 3%, tu pagar 5,5%. Como é que tu explica isso pro dono da empresa? Se tu é pago para evitar que aquilo aconteça. É ruim, né? Agora, pensa o outro lado. As ações que a gente toma, elas me fizeram, em vez de 3, pagar 1,5. E a empresa economizou 1 milhão ao longo desse ano. Imagina fazer um relatório. E dessa economia de 1 milhão, que a empresa deixou de pagar lá para a Previdência, você cobra 70 mil reais para fazer esse estudo, o cara paga rindo, né? Nossa Senhora, entende? Assim, a gente consegue cobrar mais porque tá perdendo, né? Porque o cara não quer continuar perdendo. Então, tudo aí já são estratégias... Ou vai pelo amor ou vai pela dor, né? Aí já são estratégias comerciais, tá? Top. Uma pergunta da grande Isabel Pugliatti. Jonathan, como é tratada a acidentalidade para serviço público, tendo em vista que tem várias atividades no mesmo CNPJ e vários contratados segurados pela Previdência? É da mesma forma, tá, Isabel? Todos os funcionários que são regulamentados pelo Regime Geral da Previdência Social, pelo RGPS, existe previsão legal para isso, tá? Até que lei complementar saia, e essa lei nunca saiu ao longo dos anos, eles seguem a mesma regra do Regime Geral da Previdência, do mercado privado, tá? Então as regras são as mesmas. Quando se é estatutário, tem outra regra. Aí tem previdência específica deles. Agora, se é seletista e está no serviço público, a regra é a mesma. Todos que estão no regime geral da Previdência, a regra é a mesma. Até que lei complementar saia, que até hoje não foi legislada ainda, tá? Perfeito. Pergunta do Júnior. Você comentou que o FAP é de 2 em 2 anos. Por exemplo, o FAP de 2018 e 2019 é divulgado em 2020. Se o acidentado ou afastado continua afastado, esse mesmo benefício continua refletindo em 2019 e 2020, que refletirá em 2021, ou esse benefício que refletiu no FAP de 2020 é apenas para os dois? Pareceu a Dilma essa pergunta agora. Ficou um pouco... Mas assim, ó, é quase isso, tá, Júnior? É quase isso. É que tem uns lapsos temporais aí que é importante conhecer, e aí eu gosto de mostrar imagens, sabe, Júlio? Já tá aqui, ó, essa lacuna aqui foi calculada nesse período. Entendi. Mas como é que funciona o FAP, tá? Foi divulgado o FAP de 2022. Nós já sabemos o FAP de 2022 para as empresas, tá? O FAP de 2022 foi divulgado em 2021, considerando os insumos, as variáveis, os números de 2020 e 2019. Entendeu? Ou seja, assim, o FAP que está sendo pago agora no ano de 2021, ele foi divulgado em 2020, considerando 2 anos antes, considerando 2019 e 2018. Então, sempre tem essa lacuna de 4 anos, onde o ano que eu estou
eu vou divulgar do ano seguinte, considerando os dados de 2 anos atrás. Então, o FAP de 2022, ele foi calculado considerando os benefícios despachados, se é de 2022, vai ser divulgado em 2021, os benefícios despachados em 2020 e 2019, sempre pegando 2 anos para coletar dados. Ok. Tá? Então, o empregador, a empresa, ela começa a pagar esse FAP divulgado em 2021 a partir de 2022, é isso? Isso. O FAP é divulgado no ano que vai ser pago de janeiro a dezembro do ano seguinte, tá? Do ano seguinte. Então, ali, ó, continua refletindo em 2000... Volta à pergunta anterior dele só. Essa aí já é o final, né? Pergunta interessante, viu? Sim. Bem interessante. É de suma importância entender como é que é esse mecanismo. Como é que aonde que eu pego os dados, aí no ano seguinte eu calculo, assim, de 2 anos eu pego os dados. Atrás. Aí neste ano que eu calculo para pagar no ano que vem. Então sempre assim, ó, o 2022 eu calculo 2021 sobre 2019 e 20. Entendeu? Então ele perguntou, se você FAP 2018 e 19 divulgado em 2020 e vai ser pago em 2021. É isso. E por que é 2 anos, tá? Por que é 2 anos? Se eu estou pagando FAP agora em 2021, que foi divulgado em 2020, referente a 19, 18, imagina que eu tive um benefício em 2019, que eu estou pagando agora em 2021. 2019, foi 18 e 19, tá? Ok. Para o ano de 2022, eu divulguei em 2021, considerando 2020 e 2019. Então, eu vou pegar de novo aquele ano nessa lacuna, repetindo o ano de 2019, e aquele benefício de 2019, ele vai constar de novo no extrato. E ele constando no extrato, ele impacta no índice de gravidade, frequência e custo, no índice composto, e de novo ele aumenta o meu tributo sobre a folha. Por isso que é correto afirmar que cada benefício acidentário, ele impacta por 2 anos no tributo da empresa. Porque ele se repete na lacuna. 2 em 2, 2 em 2, 2 em 2. Sim. Entende? Ou seja, deixa eu só antes que eu esqueça. Ele perguntou, e se esse benefício perdurar por 2 anos, 3 anos, e continuar o cara na Previdência, ele vai seguir impactando? Não. O que vale é o despacho do benefício. O que vale é a data do despacho do benefício. Se o benefício foi despachado em 2019, ele vai impactar em 2021 e 2022. Tá? Agora, se o cara ficou 15 dias, ou se ele vai ficar 5 anos em benefício, pouco importa. O que importa é o despacho. Tanto é que o benefício de pensão por morte ou de aposentadoria por invalidez, ele pode durar 20, 30, 40 anos. O que vale é o despacho e impacta por 2 extratos. Eu ia comentar o seguinte, não adianta chorar pelo leite derramado, né? O leite já derramou, você vai pagar ele agora, né? O leite derramou lá atrás, 2 anos atrás, você tá pagando agora. Então, se a empresa não faz nada, e a partir dessa reunião que você foi lá, apresentou para o cliente, olha, você precisa melhorar aqui, aquilo outro, se ele começar a fazer um trabalho agora, em 2021, isso vai refletir para ele lá só em 2023. Depende. Primeiro lugar que dá... Aí tem outra cereja do bolo. É que tem tanta coisa que dá para fazer, Júlio. É um universo totalmente novo. Tá? Peguei uma empresa para atender. A empresa é grande, a empresa nunca fez trabalho de gestão. Eu ainda posso fazer uma parceria com o escritório de direito tributário, e aí eu tenho parceiros até para indicar, de fazer uma recuperação de créditos dos últimos 5 anos. Porque a legislação tributária, ela é muito volátil. Então, sai muita súmula, sai muita portaria, altera, uma hora tributa, outra hora não tributa. E a empresa, ela parametriza uma vez por ano e paga o ano inteiro. Então, às vezes tem GILRAT errado, SKNAI preponderante errado. Às vezes o DP calculou errado mesmo. Então, tem muito dinheiro que foi pago a mais, que tu junta tudo de 5 anos, dá um montão. Às vezes dá 1 milhão, entendeu? Então, dá para recuperar dinheiro do passado. Normalmente, uma estatística que o Pedro Ackerman me passou, lá do Adera, que a empresa que nunca fez um trabalho de recuperação de crédito, em torno de 80% dessas empresas tem crédito para recolher. Nossa, então, dá sim para fazer uma coisa imediata. Tá? E outra, tu já, ao longo do próximo ano, dos 2 anos, tu vai fazer um trabalho para evitar esses benefícios. Sim, é um trabalho a longo prazo, mas tu já pode identificar situações agora
que vão te evitar um custo no próximo extrato. Então, existe o período de graça, existe CAT por acidente de trajeto, existe contestação de nexo, existem diversas coisas que tu tem que fazer imediato. Tu já vai... Sim. Existe a possibilidade de contestar o FAP, quando tu não concorda com os dados. Só que se tu fizer um trabalho bem feito agora, tu nem precisa contestar o FAP. Se tu contestar o benefício antes de ele ser divulgado no extrato, tu já evita e tu já deixa esse FAP 0,5, que é muito melhor. Porque quando tu contesta o FAP, ele entra em efeito suspensivo e ele leva 3, 4 anos para ser analisado. Mesmo que tu tenha razão. Às vezes não vale a pena. Então, o ideal é fazer a gestão de benefícios antes de precisar contestar o FAP. Agora, daí a importância de você ter a gestão sobre isso, né? Claro, claro. Agora, se não teve jeito e apareceu lá uma CAT de trajeto, por exemplo, aí tu contesta o FAP. Mas tu tem que ter certeza do que está fazendo. Claro. Porque senão você vai queimar bala, né? Você vai contestar algo que às vezes você não tem razão e você vai meio que se queimar perante lá o INSS do seu município, enfim. Isso aí. O Ivan mandou uma pergunta que tem a ver com a resposta que você acabou de dar para o... Ó, vamos lá, Ivan. Exemplo, se um funcionário sofreu um acidente em 2017 e em seguida ficou recebendo auxílio acidentário, por quanto tempo vem no cálculo do FAP esse benefício? Até ele se aposentar? Não, Ivan. Eu acho que eu já até respondi anteriormente ali. O que conta sempre é o despacho do benefício, tá? Se ele sofreu um acidente em 2017 e o benefício dele foi despachado em 2017, por que eu falo tanto do despacho, não da data do acidente? Porque o cara pode ter se acidentado dia 31 de dezembro. E a perícia dele vai ser só dia 6 de janeiro e vai ser despachado em 6 de janeiro do ano seguinte. Então, mesmo que o acidente foi dia 31 de dezembro de 2021, o despacho é o que manda. É a data do despacho. Então, se é 2017, esse benefício aí vai contar em 2019 e 2020. Porque em 2017 ele já entra no cálculo de 2018 para pagar em 2019 e ele vai contar de novo quando calcular em 2019 e pagar em 2020, tá? Então é sempre pula um ano, que é o do cálculo, e mais 2 para frente. É onde ele vai impactar. É que a gente começa a falar desse tema, começa a surgir pergunta, começa a surgir dúvida, e dava para falar 30 horas. Por sinal, 30 horas que dava para falar é mais ou menos a carga horária do curso que eu tenho sobre esse tema. Quem quiser conhecer, daqui a pouquinho o Júlio me dá um minutinho aí para fazer o meu jabá aqui. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, ô Júlio, quem quiser conhecer, já vamos antecipar o papo aí, tá? Eu vou explicar sobre o site, mas se tu puder, já bota aí o site para o pessoal consultar. Quem tiver curiosidade, pessoal, ou vai lá no meu Instagram e clica na bio, ou vai no site fapfácil.com, Júlio. fapfácil.com. Só isso. Lá vai ter o cronograma todo que a gente trata, todos os itens que a gente vai debater. As aulas são sempre em segunda-feira à noite. Isso aí. Fácil.com, beleza. Vai ter aula bônus dos convidados especiais, que eu ainda não posso divulgar, que eu estou em negociação. Tem certificado, dou planilha de cálculo do FAP pronta, com todas as formas automáticas. Todo final de aula eu passo uma lista de exercícios de fixação que tem que estar pronto na aula seguinte. Brincadeira, faz quem quer. Mas tem exercício. O que eu ouço dos meus alunos, que inclusive lá na plataforma tem depoimentos deles, é que é o curso online mais prático que eles já participaram. Que toda aula tem exercício, a gente fala bastante sobre isso. Então, quem quiser conhecer esse trabalho aí, conhecer um pouco do SAT, como é que a Receita fiscaliza a aposentadoria especial, como é que o benefício impacta no financeiro da folha da empresa, como é que a gente faz gestão de tudo isso, o que é um benefício, o que é NTEP, nexo técnico individual, profissional do trabalho, epidemiológico, previdenciário, como é que identifica isso, como é que pode ser contestado, se pode ser contestado, como é que a Receita fiscaliza, como é que apresenta relatório de impacto econômico. Tudo isso a gente tem no curso Desvendando o SAT, que eu estou com turma aberta sexta-feira que vem, abre as inscrições. E a inscrição é só sexta-feira. É das 8 da manhã às 8 da noite. E ainda dá tempo, Júlio. Quem quiser entrar na lista de pré-inscritos, já que tu deixou eu falar, já aproveitei o gancho aqui, já estou falando. Eu estou com uma lista de espera que vai até amanhã. Até amanhã, dia 25, quem entrar vai ter um descontaço, vai ter um valor especial e vai entrar num grupo de WhatsApp. É só entrar no link aí, fapfácil.com, faz o cadastro, entra no grupo de Zap, já garantiu o desconto. E aí já conhece um pouco o conteúdo e sexta-feira entra na turma lá do Desvendando o SAT, tá?
Eu estou digitando aqui, vou mandar nos comentários para facilitar para a turma, ô Jonathan. Então, até amanhã, 25/10, pré-inscrição. Quem fizer essa pré-inscrição tem um desconto, é isso? Tem desconto não, tem um descontaço. Aí vai pagar precinho de banana. Apesar que o preço que eu vi a banana hoje no mercado, acho que até menos. E aí, acessando o site fatofácil.com, a pessoa garante ela faz a pré-inscrição lá, né? Tá. Consegue. Faz a pré-inscrição, entra no grupo de Zap e garante já a vaga com desconto. Depois, se não quiser, se mudar de ideia, beleza. Mas assim, ó, conhecendo o que pode mudar na visão e o que pode mudar na autoridade do profissional, tá dentro de uma empresa. Imagine vocês dentro da empresa e fazendo esse tipo de análise, benefício, quanto custou, quanto a empresa gastou, quanto nós vamos economizar e apresentando isso para a empresa, ou o coleguinha do lado falando que eu fiz 12 inspeção dos extintores esse ano e não achei nenhum lacre estourado. Oi, o que o empresário vai dar mais valor? Só essa pergunta que eu deixo no ar. Boa. Falando em valor, agora a gente já falou bastante de FAP, deixa eu falar do outro ponto, que está muito em evidência em função do e-social. O e-social, pessoal, nada mais é do que nós informar eletronicamente que a empresa cumpre as suas obrigações. E na área de segurança do trabalho existem os 3 eventos, o S2210, que é a emissão de CAT, o S2220, que é o ASO, e o S2240, que são os agentes ambientais. E aí que vem o dodói. O S2240, você deve ter visto, sair um monte de rede social e que o PPP ia se tornar eletrônico e todo mundo postando, repostando. Mas isso já estava previsto, não me surpreendeu em nada. Justamente o S2240, esse evento, nós vamos pegar o LTCAT e nós vamos pegar o cidadão trabalhador e nós vamos dizer detalhadamente como e quando e onde, de que forma esse cidadão é exposto aos agentes nocivos que aquela empresa tem. Ah, mas a empresa não tem agente nocivo. Beleza, vai ter um código, ausência de exposição a agente nocivo. Fora isso, as empresas que têm agente nocivo, o LTCAT, que transpõe as informações para o PPP, que daria o direito à aposentadoria especial, vai ser eletronicamente informado. Por exemplo, existe EPC, ele não se aplica, ele se aplica, aliás, ele implementa, não implementa ou não se aplica? Não sei, é o LTCAT que vai me dizer. Existe EPI? Qual CA? Ele é eficaz ou não? Qual é a atividade? Essa atividade tem algum agente nocivo, físico, químico, biológico ou associação deles? Ou além dos agentes, olha que diferença da parte que o Júlio atende muito em trabalhista, lá é só o risco que interessa. Quando na área previdenciária, não é só risco, tem atividades. Por exemplo, o cara que opera perfuratriz, eu não preciso medir nada. Eu já sei que a atividade dele é especial. Então, todos esses conceitos previdenciários do LTCAT que estão no anexo 4, o anexo 4 se tornou a tabela 24, e olha só, a pessoa que está exposta a esse agente nocivo, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, e sem a neutralização, vai ter uma atividade considerada especial. E lá no e-social vão ter 4 códigos. O 1, 2, 3, 4. O 1 é que a pessoa não tem exposição. O 4 é que a pessoa tem exposição e vai se aposentar com 15 anos de exposição. O 3 é que a pessoa tem exposição e vai se aposentar com 20 anos. E o mais comum de todos. Aliás, desculpa, eu falei errado aqui. 1, 2, 3, 4. O 1 é que não tem exposição, o 2 é 15 anos, o 3 é 20 anos, e o 4, sim, agora sim, é o mais comum de todos, que até então no PPP de papel é o 04, como a gente conhece, é a aposentadoria com 25 anos. Via de regra é o que mais tem, pessoal. A aposentadoria ali com 2 e 3, o código GFIP, que é 15, 20 anos, é mineração, subterrânea, algumas situações específicas. Esse tributo, que deve ser recolhido para quem se aposenta, é de 6% sobre a folha. E pensa comigo, tá? Vocês são a Receita Federal. Até então, as empresas pagam esse tributo direitinho, bonitinho? Não. O que comprova que não? Que quase todo trabalhador que trabalhou numa mecânica com óleo e graxa, numa britagem com poeira, numa metalúrgica com fumo metálico, numa indústria com muito ruído e assim por diante, ele entra contra o INSS para se aposentar especial e ganha. Ou seja, após análise de documentos ou após uma perícia, é comprovado que realmente a atividade desse cara era especial. E ele ganha. A empresa financiou isso? Não. Deveria recolher? Deveria. A Receita Federal vai lá cobrar essa empresa o atrasado? Não vai, porque não tem perna para isso. Porque não teria auditor fiscal para analisar tantos casos. Porque são milhares e milhares. Porém, agora a empresa declara se recolhe ou não recolhe o financiamento. E agora ela também vai estar declarando quais são os agentes nocivos, se tem EPI, se tem EPC, se tentou neutralizar, se tem higienização,
se faz a troca com frequência. Todas as perguntas do PPP, elas estão no S2240, por isso que ele se tornou o PPP eletrônico. E a Receita Federal, daqui a um tempo, ela vai começar a questionar que a empresa sustente essas conclusões. E aí nós vamos separar o joio do trigo. Quem é profissional de segurança, que já está ligado nisso desde agora, que conhece essa questão tributária, que sabe a estruturação dos eventos do E-Social ligados ao LTCAT, e mostra isso para a empresa e qual é o risco tributário da empresa ser cobrada depois, e além de pagar o atrasado, pagar uma multa mínima de 75% em cima, esse é o diálogo que vai dar a grandeza do profissional de segurança a partir do E-Social. A partir do E-Social. E é um rio de dinheiro que nós, profissionais de segurança do trabalho, podemos reter no caixa das empresas. Depende do quê? Conhecimento. Precisa um conhecimento muito vasto para falar minimamente sobre isso? Não. Precisa, no mínimo, entender essa estrutura tributária. E é isso que eu estava oferecendo para vocês agora há pouco, nesse treinamento, que agora eu estou falando aqui a 1000 acelerado, dando tópicos, e é difícil contextualizar tanta informação, mas com muita calma, durante várias aulas, em torno de 10 a 12 aulas aí, nós vamos sentar e falar detalhadamente, com calma, explicando, mostrando material, para não esquecer nenhum detalhe, como funciona a estruturação do SAT, como a Receita Federal pode estar agindo, cobrando as empresas disso, como o LTCAT se transforma num evento eletrônico com arquivo XML, que é validado por um XSD, que vai por uma chave eletrônica, com uma procuração eletrônica, com assinatura digital da empresa, quais são as possibilidades e como nós podemos atuar isso de forma estratégica para ganhar mais dinheiro, para nos tornarmos profissionais mais valorizados. Basicamente é isso que a gente pode fazer a partir do E-Social, muitas portas vão se abrir. O que tu acha disso, Júlio? Ué, Jonathan, eu sou um pouco suspeito para falar, né, cara? Esse assunto, vira e mexe, a gente está sempre falando sobre ele, né? A gente anda conversando bastante sobre esse assunto. Foi assunto ontem da Masterclass, né? Ontem, pelo menos, a gente comentou bastante sobre isso. Em outra participação que você fez aqui no Domingão da Prevenção, também foi sobre esse assunto, né? Então, enfim, cara, é um assunto, tá aí, gente, é um assunto muito importante. Como eu mencionei anteriormente, a área de segurança é uma das poucas áreas que tem muitas opções para o profissional atuar, né, Diogo? Às vezes eu vejo alguém reclamando da área, enfim, mas, poxa, se o profissional soubesse, né, a quantidade de ramificações que tem nessa área, que o profissional pode se especializar, e essa área de tributação, que você explicou muito bem aqui em 1 hora e 6 minutos, de forma bem resumida, é uma área espetacular, não tenho dúvida nenhuma. Tá? É difícil falar, gente. É difícil conseguir, porque começa a vir coisa na cabeça e começa a querer falar, entregar o conteúdo que o pessoal e dicas, mas é muita coisa. Pessoal, realmente, é muita coisa, mas assim, ao longo dos debates, vocês vão podendo conectar as coisas. E olha que pergunta interessante do Diogo aí, se nós puder responder uma última pergunta, Júlio, antes do sorteio. Com certeza, claro. Olha só, e aí eu tenho uma notícia ruim para essas empresas. O Diogo Braz pergunta, o que vai acontecer com as empresas do grupo 2, que na sua maioria mandará o S2240? Na sua maioria, não. Já te corrigindo aqui, Diego. Na sua totalidade. Todas as empresas, todos os CNPJs vão precisar enviar o S2240. Mas não tem LTCAT nem avaliação quantitativa. Sabe o que vai acontecer, Diogo? Elas não vão fazer o envio. E isso é uma das coisas que eu vou tratar detalhadamente no curso, tá, Júlio? Porque existe uma coisa chamada layout, Diogo, e demais, tá? Esse layout, o layout é um modelo, é um padrão, é um layout padrão. Esse layout é padrão do quê? Do arquivo XML com toda a codificação que vai dizer como que a gente tem que enviar essa informação. Primeiro, se a empresa não tem LTCAT, de onde é que o contador, o empresário, de onde é que vai tirar as informações para fazer o envio? Não tem. E aí não vai ter envio. E aí, por não enviar, tem multa. Tem multa por não enviar. E aí, inclusive, eu fiz um parecer técnico para os meus clientes explicando a necessidade de avaliação quantitativa usando a imagenzinha do layout para justificar. Se eu coloco lá o código nas avaliações, tipo de avaliação, aí tem 2 códigos, 1 e 2. 1 é a avaliação qualitativa. Se eu coloco o código 1, no layout não é obrigatório preenchimento do campo quantidade. Sim. Se eu coloco o código 2, que é quantitativo,
O layout do e-social prevê que seja preenchido o campo com a quantidade, seja em ppm, seja em miligrama por metro cúbico, seja dose, seja NEM, e aí nós vamos também colocar qual é a unidade de medida usada pela metodologia da Fundacentro. Se eu não preencher, o meu arquivo não valida, Diogo. Eu não consigo fazer o envio. Simplesmente, quando eu tento mandar para o social, ele rejeita. Agora. Existe uma coisa chamada XML, que é o arquivo, que é um padrão XML, que é uma linguagem de programação. E o sistema que faz o envio lá na mensageria, etc., que eu não sou especialista nessa parte de programação, mas eu sei que existe o XML e existe o XSD. O XSD é o padrão engessado, tá, Júlio? É como se fosse o cara crachá. O XML diz, eu tô pronto. O XSD diz, deixa eu ver. E aí eles batem um com o outro. Aí o XSD vai dizer, não, amiguinho, tu não tá pronto, tá faltando esse campo aqui. E aí a empresa não fez a avaliação, não pode ir para o e-social. E aí não informar gera multa. Ô, Júlio, tu sabe que para mim é um prazer quando faz esse tipo de convite aí, sempre que precisar eu tô aqui de novo. Não sei se o pessoal quer que eu volte, mas se eles quiserem eu volto sem problema nenhum. E assim, ó, uma coisa que vocês falam, tu falou agora há pouco, o pessoal comentou ali, que a gente fica maravilhado com a quantidade de oportunidade que tem. E assim, existe pessoa positiva e existe pessoa negativa. Existe o pessimista e existe o otimista em qualquer ramo, tá? Agora, o que eu posso falar sobre segurança do trabalho, cara? Que eu tô desde 2005 nessa bagaça aí. Desde os meus 18 anos de idade, meu primeiro emprego formal foi como técnico de segurança. E desde lá, nunca parei de crescer, graças a Deus, porque eu sempre estudei muito, busquei conhecimentos novos. E a partir do e-social agora, a área de segurança do trabalho finalmente vai se profissionalizar. A gente sempre foi meio que deixado de lado, sempre foi jogado no almoxarifado, numa salinha lá num canto para entregar EPI. Agora não. Agora a segurança do trabalho vai ser promovida a um patamar de que, se nós não fizer gestão neutralizando riscos, nós vamos pagar um tributo muito caro. Se nós não evitar acidente e doença, nós vamos continuar perdendo mais dinheiro ainda sobre tributo e nós vamos passar a ser estratégicos nas empresas. Aquela padariazinha lá na esquina, a lojinha de roupa do bairro, que tem alguém em carteira assinada, vai ter que ter um LTCAT por causa da social. Então, nós vamos passar a ter a notoriedade, a autoridade, a necessidade dentro das empresas que sempre deveríamos ter. E tem gente que faz meio que aquele discurso de terra arrasada, que segurança está acabando, que não existe mais oportunidade, que não sei o que, não sei o que. Eu digo o contrário, pessoal. E eu digo com argumentos, com fatos. Eu mostro a minha própria história de pessoas que eu conheço que cada vez mais crescem, cada vez abrem mais oportunidade, cada vez enxergam mais possibilidades dentro da segurança. E eu afirmo com nenhum medo de errar. Segurança do trabalho nos próximos anos, nas próximas décadas, só tem a crescer. Nós só temos a cada vez mais ter mais oportunidades. Agora sim, eu não quero praticar o TBC, que é tirar a bundinha da cadeira. Eu quero continuar na minha zona de conforto, gostosinho, quentinho, ali sem me mexer para nada. Aí sim, com certeza, nesse caso, vocês estão com os dias contados, porque a mudança ela vem constantemente. Agora, para quem gosta de conhecer o novo, aprender coisas novas, buscar novos conhecimentos e explorar novas áreas, a segurança é um mar de oportunidades. É isso que eu tenho para dizer. Eu não faço mais projeto, Júlio, porque eu não sei de onde é que eu vou tirar tempo. Que eu não faço nem 20% do que eu imagino que dava para fazer ganhar dinheiro. Eu tenho que priorizar o que eu acho que é mais vantajoso. Então, pensem nisso, pessoal. Segurança do trabalho é muito grande. A gente está mal gatinhando ainda agora que a coisa vai profissionalizar e vai expandir o leque. Então, não percam a esperança de segurança do trabalho. Só não fiquem parados. Busquem novos conhecimentos. Júlio, muito obrigado. Quando precisar de mim, eu estou à disposição. Opa, beleza. Te agradeço pelas palavras de incentivo. Eu falo muito, geralmente, a minha primeira aula na pós-graduação de área de segurança, uns 40 minutos, uma hora aproximadamente, eu fico focado em mostrar as oportunidades que existem na área de segurança. Acontece, às vezes, eu começar a aula, começar uma nova turma, e pegar, às vezes, uma turma desmotivada, sabe, John? O pessoal meio que, será que eu continuo nessa pós aqui? Será que eu não continuo? E aí eu mostro essas opções. É óbvio que precisa praticar o TBC, né? É complicado você ter resultados diferentes se você vem fazendo mais do mesmo, né? Se você vem fazendo o que todo mundo está fazendo, então você está na média, né? Beleza, tem gente que tem esse perfil, né, John? Tem gente que gosta de ficar nesse conforto, né? Só que não cresce, né? De repente o cara
olha a grama do vizinho, nossa, a grama do vizinho tá mais verde que a minha, né, rapaz? Olha o carro que comprou, olha a casa dele, ó, o cara tem uma piscina na casa dele, ele tá viajando pro exterior. Mas ele não tá fazendo mais do mesmo, né? Então, às vezes, é fácil olhar a grama do vizinho que tá mais... Ué, mas ele é engenheiro de segurança igual eu, deve estar roubando. Por aí. Esse cara aí tá com muita... Deve estar roubando, tem alguma treta aí. Não é que ele tá roubando, é porque ele tá fazendo diferente, né? Ele tá fazendo algo mais, ele tá praticando, ele tá tirando a bunda da cadeira mesmo. E, Júlio, só isso é suficiente? Não, é preciso persistência também, você tem que persistir, você tem que continuar. Assim como o Jonathan, também tô na área de segurança há um bom tempo, 18 anos aproximadamente, você tem que persistir, né? Assim como qualquer área, né, Jonathan? Você precisa ter persistência, insistir, não desistir, né? Não desistir, continuar firme ali com o seu propósito e com certeza seus objetivos serão alcançados, tá? Então, vai para cima. Então, tá aí. Jonathan, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, muitíssimo obrigado aí, tá? Eu gostaria que vocês colocassem no comentário aí, algumas pessoas já colocaram, né? Coloca nos comentários aqui o que vocês acharam desse bate-papo aqui, dessa aula que o Jonathan deu para nós aqui hoje, né? E muito obrigado a todos pela participação, obrigado por terem compartilhado, obrigado por estarem aqui presentes. Jonathan, mais uma vez, show de bola, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo e uma semana abençoada para todos aí. E vamos que vamos, né, Jonathan? Bora, mais uma. É isso aí, pessoal. Valeu. Tô reformando um alambrado na beira de um corredor, no cabo de um socador, com as mãos broteadas de calo. E no meu mango eu dou um estalo e sigo a minha campeirada, uma perdiz ressabiada, voa e me espanta o cavalo. E quando rompo a estrela d'alva, aguenta a chaleira, já quase no clarear o dia, e meu pingo de arreio relincha na estrebaria, enquanto uma saracura vai cantando empoleirada. Eu escuto o grito do sorro, e lá no piquete que lixo o ponto do tilho, na boca da noite me aparece um zurrilho e vem beijar perto de casa, praticar com a boa pecada. Esse negócio de acordar cedo não é comigo não, não é comigo não. Eu já não tô dormindo mais, só pra cantar o fundo da grota. E lá no centro do capão, ouço o piar de um nambu, numa trincheira o jacu grita o sábia nas pitangas. E bem na costa da sanga, berra a vaca e o bezerro, e um barulho do sincero, eu encontro os bois de canga. E quando rompo a estrela d'alva, aguenta a chaleira, já quase no clarear o dia, e meu pingo de arreio relincha na estrebaria, enquanto uma saracura vai cantando empoleirada. Eu escuto o grito do sorro, e lá no piquete que lixa o ponto do dilho, na boca da noite me aparece um zurrilho, pra mijar perto de casa, praticar com a cachorrada. Mas encrenqueiro, mano! Tá parecendo minha mulher, tchê?